Salve, amada igreja, irmãos, hoje é o culto do amigo. Muitos dizem que só amigo é Jesus, eu concordo, mas ainda existem amigos verdadeiros na terra. A Bíblia vai falar de dois amigos que se chamavam Davi e Jonathan. Eles se amavam como dois irmãos, porque a Bíblia diz amigos mais chegados do que irmãos. Mesmo Jonathan sendo filho de Saul, Jonathan não deixou de ser por Davi, porque Jonathan, ele era a favor da verdade e Davi estava com a verdade. Ele prefere defender o seu amigo de seu próprio pai, e ele ajudou Jonathan, e a fidelidade de Jonathan a Davi trouxe a fidelidade de Davi a Jonathan, mesmo depois que Jonathan morreu. Porque Jonathan mandou buscar o único filho de Davi e devolveu tudo que era de Saul a filho de Jonathan. A fidelidade de um amigo para o outro nos traz bênção, irmãos. Em rápidas palavras, há uns anos atrás eu entrei na depressão profunda. E uma amiga minha, ela largou tudo para cuidar de mim. Lembro que na época ela tinha um noivado e o rapaz disse assim: ou tu me escolhe ou tu escolhe a Jordana, porque ele tinha muito ciúme da nossa amizade. Ela disse assim: eu escolho a Jordana. E ela cuidou de mim, ela me dava banho, ela dormia do meu lado, ela fazia a minha comida, mesmo sabendo que eu não queria comer, mas ela cuidou de mim. Ela cuidou de mim até eu ficar boa, irmãos. Ela foi morar comigo para cuidar de mim. Então eu acredito e afirmo que amizades verdadeiras existem. Nós que temos a responsabilidade também de sermos amigos verdadeiros para que os outros sejam nossos amigos verdadeiros. Amém? E eu vou apresentar os nossos visitantes dessa noite. Está conosco a irmã Neidinha e a sua família, né? Muita honra. Ela, o seu esposo Flávio, a sua filha Renata e o seu neto Saulo Daniel, que é uma bênção. Renata, você tem um ouro em casa, viu, amiga? Parabéns pelo seu ouro, que é o seu filho, viu? E também está conosco a Rafaele, a Tiffany, a Rejane, Socorro e a Raquel. Eu quero dizer para vocês que sejam bem-vindos. Além de estar na casa do seu pai, vocês também estão na casa do seu amigo, que é Jesus Cristo. E eu estou muito feliz por ver vocês aqui e dizer que Jesus ama cada um de vocês. Se vocês não puderem estar em lugar melhor que não fosse na casa do Senhor. Amém? Agora vamos cantar música dos nossos visitantes. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e nós te É o momento mais que a gente devemos se concentrar, dobrar nossa atenção, que é o momento da palavra. Já quero chamar aqui o nosso amado pastor Henrique, já está com a oportunidade. Acredito que Deus colocou uma mensagem poderosa no seu coração. Quero convidar também o missionário Robson, que estará aqui precedendo
servo do Senhor, amém? Meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus amados irmãos? Eu convidaria para ficar de pé nessa noite. Nós estamos aqui pelo servo do Senhor. Quem vai se comprometer a escutar a palavra do Senhor aqui essa noite? Aleluia. Amém? Soberano Deus e eterno Pai de vida e misericórdia, Senhor, que apresenta aqui o teu servo, Pai, como canal de bênção em nossas vidas aqui essa noite, meu Senhor. O Senhor possa usar ele, Pai, como cada vez que o Senhor tem usado, meu Senhor. Usa com sabedoria, Pai. Aquilo que ele tem para passar, Senhor, que vem do alto, Pai, para nossas vidas, Pai, para a edificação, Pai, da nossa alma, meu Pai. Usa ele, Pai, como tu sempre tem usado. E é isso que eu te peço, já de novo te agradeço. Em nome de Jesus, já tem que ler a palavra do Podem sentar, irmãos. Sente-se. Amém. Só quero fazer uma pergunta. Você veio ouvir a voz de Deus? Você veio ouvir a voz de Deus? Então você vai ficar sentadinho olhando para o altar da igreja para você ouvir a voz de Deus. Estou feliz porque estamos aqui. É um grande sinal de que nós somos os sobreviventes de um grande naufrágio. Deus está conosco, irmãos. E isto para nós é muito importante saber que Deus está conosco. Vamos abrir a Bíblia no Salmos de número 23, versículo 1. Nós estaremos aqui com a responsabilidade de fazer uma exposição apenas do versículo 1. Em outras ocasiões, faremos a exposição do versículo 2, depois do versículo 3 e assim sucessivamente. Quero que os irmãos redobrem a atenção de vocês, pois queremos aprender junto com os irmãos. Salmos de número 21, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Todos nós sabemos que o Salmo de número 23 se tornou, de certa forma, um grande amuleto, tanto de cristãos, tanto de católicos, como não os católicos e nem tampouco como não os próprios cristãos. O Salmo de número 23 se tornou esse amuleto da sorte, assim também como o Salmo de 91. Alguns cristãos, eles decidiram em seus corações comprar quadros com o Salmo de número 23 e outros comprar quadros também do Salmo de número 91. De certa forma, você está expondo a Bíblia ali para quem entra no seu lar, para quem entra na sua casa. E não deixa de ser bíblico você encher a sua sala, o seu quarto, de quadros que expõem de forma temática, sistemática e que de certa forma expõem a revelação maior que é a Bíblia Sagrada. Mas será que a gente aderindo para nós o Salmo 23 e o Salmo 91, não estaríamos correndo o risco de não conhecer o pastor do Salmo ou o protetor do Salmo de número 91? Pois alguns, de forma atrevida, eles têm essa atitude e essa iniciativa de encher o seu lar ou a sua casa com expressões bíblicas estampadas em quadros. Mas nesta noite nós entenderemos e compreenderemos, para quem está interessado em ouvir, quem é esse pastor. Quem é esse pastor? E eu espero que vocês olhem para cá, prestem bem atenção, por favor. Nós abordaremos a expressão: o Senhor é o meu pastor, e depois nada me faltará.
Se eu der uma paradinha, irmão, é porque hoje de manhã, uma irritação na minha garganta. Ontem eu fui pregar em um culto de varões, lá no Jockey Club, e o microfone acho que não estava tão legal, viu, Simão? E de ontem para cá, assim que eu cheguei em casa, já senti o sintoma, né? Para quem não sabe aqui, ó, pastor Saraiva, eu 2 vezes na semana trabalho com higienização dos microfones. Eu coloco vinagre, detergente neutro e álcool, e coloco as esponjas e os microfones dentro de um recipiente, e lá eu deixo na faixa de 2, 3 horas. Coloco 8h30 da manhã, quando é 1 hora, 12 horas, 1 hora da tarde eu tiro e coloco no sol. E o sol vem juntamente com o detergente neutro, o álcool e o vinagre, vai trabalhar para tirar toda e qualquer bactéria do globo, que é o microfone. Porque eu não me preocupo só comigo, eu me preocupo com vocês também. Eu não me preocupo só comigo, não, eu me preocupo com todo mundo. Mas eu não estou gripado, é só uma irritação incrível. E de ontem para cá atingiu a minha garganta. Mas isso não me impedirá de eu pregar a palavra de Deus hoje aqui. É bom saber que aqui no versículo de número 1, a expressão "o Senhor é o meu pastor" vai mostrar aqui uma grande generosidade da parte do Senhor Deus, esse Senhor que é infinito, pois o mesmo tomou a atitude de assumir a postura, a qualidade da função pastoral. Para quem não sabe, Davi foi um homem experiente quanto pastor. Como pastor que foi, Davi livrou as ovelhas de seu pai das garras de um leão e da força de um urso. Nada melhor do que Davi tomar a atitude, por uma iluminação e uma inspiração, escrever este salmo. Ele tem experiências pastorais, ele sabe o que é que ele está escrevendo. Só que agora ele não está escrevendo nem como pastor, nem como rei. Ele está escrevendo o salmo com uma ovelha desse pastor. Ele está tirando os títulos que lhe foi confiado como rei, pastor, guerreiro, homem valente. E ele agora está dizendo: eu sou uma ovelha e digo para vocês, o Senhor é meu pastor. Por isso que nós encontramos aqui este Deus sendo generoso, assumindo a forma de pastor, por ele ser infinito, eterno e soberano. Isto não tirou do mesmo a postura inicial de ser um pastor, de ser o pastor. Ele é o pastor. Quem? O nosso Deus. Pois nesse ato generoso, o Senhor infinito que és, assumindo a qualidade de um pastor, ele entende que precisa ser pastor de um povo. Ele precisa entender que ele entende, porque ele é o dono do saber, ele é a própria sabedoria. Ele sabe muito bem que era comum os pastores de Israel enfrentar a demanda maior de ovelhas, principalmente quando as ovelhas eram infectadas, quando as ovelhas passavam por aquele processo de rebeldia, rebelião. Assim Israel, por diversas vezes, precisava de um pastor para orientar, para cuidar, preservar, e assim sucessivamente. Deus olha para a situação do seu povo, ele mesmo abre a sua boca lá em Ezequiel e diz: eu mesmo serei o pastor do meu povo. Isto mostra o cuidado, o amor, o apreço, a apreciação desse pastor do Salmo 23 em relação ao seu povo. Então, para quem está ouvindo, ele está dizendo: eu assumo, embora sendo eu infinito, embora sendo eu eterno, embora sendo eu soberano, embora sendo eu rei, eu quero dizer para o meu povo que eu assumo a postura de um pastor para cuidar do meu povo.
para amar o meu povo e para ensinar o meu povo. Então Davi, mesmo sabendo que exerceu essa função, ele vai não descartar mais, destacar agora não ele mais como alguém que foi intitulado a pastor ou rei. Ele agora está escrevendo como ovelha e assumindo que ele mesmo tem um pastor, e esse pastor está aqui entre nós, cuida de mim, cuida de você e cuida do povo que aqui está. E o mais interessante é que quando Davi está escrevendo o Senhor é meu pastor, Davi não está olhando apenas para ele como uma ovelha debilitada, fraca e às vezes tola, ou por que não dizer relutante, oscilante e vivendo uma vida como ovelha de forma aleatória. Ele está escrevendo, afirmando que o Senhor é o seu pastor. E tem mais, irmão, olhe para cá. Esse pastor aqui não é o pastor do mundo de forma geral, não. Davi não está dizendo o Senhor é o pastor do mundo, o Senhor é o pastor do ateu, o Senhor é o pastor do incrédulo, do cético, do mundo profano, caído, deturpado e secularmente falando, desorientado e perdido e desequilibrado. Não, Davi está dizendo o Senhor é o meu. Só quem está acordado aí, viu? O Senhor é o meu. Ele não está dizendo que esse pastor, que é o dele, o meu e o nosso, ele também é o pastor daqueles que estão lá fora. Não, não, não. Por que que o Senhor não é o pastor daqueles que estão lá fora? Porque ele não é pastor de bodes. Ele é pastor de olha para cá agora, ele é pastor de quê? Como ele não pode compactuar e nem se associar com o mundo lá fora que está pervertido e caído, Davi entende que um perverso pode até entrar na casa de Deus. Escuta, isso aqui é forte, ó, não durma não. Um perverso, um pecador, um ímpio, um delinquente, um profano, um caído, um imoral, ele pode até entrar na casa de Deus e fazer sua oração, mas somente as ovelhas fazem a sua oração e permanecem na casa do pastor. Eita, se eu fosse você, já te levantar dessa cadeira, enchido o pulmão e dado glória. O pecador pode até vir e fazer a sua oração, mas somente as ovelhas vêm, ora, fica, porque sabe que essa casa, esse aprisco, pertence a um pastor e o seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí Davi, meu Deus, hoje o negócio aqui vai ser bom. Davi entende que ele precisa compreender que o caráter pastoral de Deus é um caráter infalível. Davi está dizendo: eu como pastor pequei, me tornei uma ovelha tola, me tornei alguém precipitado. O que diga do meu pecado que eu cometi com Betseba, e diante daquele pecado, aquela minha atitude tola, eu sendo rei, pastor, e eu cometi essa infração diante desse pastor. Por isso que eu agora resolvi escrever que esse pastor que eu vos falo, ele tem um caráter intocável. Esse pastor que eu vos falo, ele tem um caráter límpido. Ele não falha quando resolve assumir os seus cuidados em relação a mim e a você. Eu como pastor limitado posso não lhe visitar. Eu como pastor limitado, eu não posso ter a palavra certa da maneira que você quer. Eu como pastor limitado, que eu sou vulnerável, cheio de vulnerabilidade, eu posso falhar em relação a algumas coisas aqui, mas eu quero dizer, assim como Davi diz, eu me comporto como uma ovelha fraca aqui nesta noite, uma ovelha vulnerável, mas eu tenho direito, e pela palavra eu posso dizer que o pastor que nós estamos pregando, que é o nosso Deus, ele tem um caráter infalível e ele nunca deixará de nos visitar.
sendo destacado agora por Davi, que é agora a representação de toda e qualquer ovelha fraca, que está mancando, que está doente, que perdeu algum reinado na vida, que perdeu as suas vestes reais, que agora, de certa forma, ele entende que ele é vulnerável e que precisa de reparações, de reajustes. E ele está dizendo: eu sou fraco como ovelha, sou vulnerável como ovelha. Entrei mancando na casa do meu pai, entrei até tropeçando na casa do meu pai, entrei até com vontade de me tornar uma ovelha rebelde, desviada, desprovida da misericórdia e da graça do meu pai. Mas mesmo assim, Deus está me dando força, porque Ele é meu pastor. E eu vou dizer: o Senhor é o meu pastor. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá, por favor. Ai, irmãos, o diabo está doido, porque eu estou dizendo que Deus é o teu pastor hoje. Quem crê, levanta a mão, dá uma largada de glória a Deus e aleluia. O diabo está louco, pastor Saraiva, porque eu estou dizendo que Deus é o nosso pastor, porque a vontade do diabo é que Ele seja o nosso pai, e seja o nosso dono, o nosso diretor, o nosso provedor. Mas nós queremos desarticular toda e qualquer ação do diabo e toda e qualquer dardo inflamável, porque o nosso pastor, ele tem caráter, o nosso pastor, ele não falha, o nosso pastor é soberano, o nosso pastor visita as ovelhas, o nosso pastor... É como se Davi estivesse dizendo: ele tem caráter, ele assumiu a qualidade de ser pastor. Eu sou ovelha, estou mancando, estou ferida, ferido, oscilante na vida, mas eu quero dizer que a minha grande admiração por esse pastor é saber que ele foi me buscar. Davi entende que ele pecou, mas ele compreende, além do que ele entende, que ele tem um pastor. Ele sabe que ele tem Deus como pastor, que assume a autoridade sobre as ovelhas fracas, mancas e debilitadas. E quando ele entende que Deus é seu pastor, ele sabe que Deus pode montar-se em cima dele, tirar todos os carrapichos, tudo que infectou o cérebro, a memória, a mentalidade, comportamento, postura, audição, visão. Deus assenta-se sobre nós, passa o seu óleo e mostra para a ovelha que ele pode fazer essa oração: o Senhor é o meu pastor. Por que Deus assume essa característica de pastor? Porque Ele está dizendo para nós: comprei vocês. Que coisa tremenda. Eu comprei vocês e cuidarei bem de vocês. Olha só o versículo 4 do Salmo 23, que qualquer dia eu vou pregar só nele. Eu vou explicar aqui o que é o vale da sombra e da morte no domingo aqui. Eu quero ficar só aqui. Preste bem atenção. Quem está ouvindo, diga amém. A grata admiração que nós temos desse pastor é saber que o seu caráter é um caráter intocável. O próprio Davi tinha sido um pastor de ovelhas e entendia tanto as necessidades das ovelhas quanto os muitos cuidados de um pastor. Davi, como pastor que foi, dentro das suas experiências pastorais, ele tinha uma incumbência que lhe foi confiada: proteger as ovelhas de seu pai dos ataques ferozes da vida. Olha para cá, só quem está acordado está entendendo já o mistério, viu? Davi está ciente que, como pastor que ele foi, ele também conhece a necessidade de suas ovelhas, como ele conhecia. Assim agora ele está
está relatando o seu pastor, que é Deus, como alguém que também conhece de forma plena e objetiva as necessidades de suas ovelhas. Davi tinha a obrigação de cuidar, principalmente em relação aos ataques. E tem mais, pastor Saraiva, evangelistas, diáconos, missionários e presbíteros do Senhor, igreja do Senhor, e tem mais. Uma boa parte dos ataques não era de manhã cedo e nem tampouco durante o dia, quando ainda estava claro. Uma boa parte dos ataques era na parte da noite. Por quê? Porque o pastor tinha que descansar e deixar suas ovelhas nos apriscos alimentadas. Elas ficavam alimentadas, precisava se alimentar para poder descansar. E não tem coisa melhor do que você se alimentar bem e logo em seguida, depois de 15 a 30 minutos, você desejar o descanso. Pois assim acontece quando nós nos alimentamos bem, e aquele alimento saudável nos leva para descansar de forma plena e genuína. Aí o pastor tinha o cuidado de alimentar as ovelhas no tardar da noite, entre 6 às 6 e meia para 7 horas, sabendo que ali as ovelhas estavam procurando um espaço para descansar. Mas uma vez ou outra, algumas delas não desejando o alimento, algumas delas não querendo se alimentar, como muitas às vezes de nós não queremos se alimentar, não queremos ser alimentados. Ontem, eu pregando no culto de varões, estava comigo o jovem Mateus, o jovem Ian, o jovem Eric. E lá eu falei acerca do pródigo, uma ovelha que se desviou. E o problema deste pródigo, esta ovelha que se desviou e que saiu da casa do pai, ela vai mostrar a insatisfação que ela tem para com o pai, para com os irmãos e para com a casa do pai. Olha o mistério, não é para cá, por favor, não durma. O filho pródigo tomou a atitude de se desviar, porque no seu coração ele não estava contente com o jardim do Éden, que era a casa do seu pai, lugar que tem pão, leite, mel, vestimenta, lugar de autoridade, de apreciação, lugar de amor e, por que não dizer, lugar onde nós ouvimos a voz do nosso pastor. Aí ele toma a atitude, pode ler Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Ele mesmo olha para o pai e diz: dai-me a parte que me pertence, porque eu quero sair daqui. Às vezes o pródigo não se desvia, não é porque ele foi ferido pelo pastor da igreja, ou porque ele foi ferido por alguém que está no meio da igreja. Ah, meu irmão, vou falar, os pródigos que estão lá fora, ele não se desviou por causa da palavra dura, ou por causa da doutrina pesada, ou porque foi confrontado pela verdade, ou porque foi chamado para ser cobrado. Não, ele saiu porque ele está incontente com o jardim que Deus estabeleceu para ele. Ele saiu porque ele está insatisfeito com o pai, ele saiu porque está insatisfeito com os irmãos, e ele saiu porque está satisfeito com a casa. Mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor é o teu pastor, está te chamando hoje, e tu vai voltar satisfeito com o pai, com os irmãos e com a casa. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Entendeu a mensagem da parábola do filho pródigo? Ele foi porque ele estava o quê? Insatisfeito com quem? Com o pai, com os irmãos e com a casa. Quando ele percebeu que ele perdeu tudo que tinha, ele lembrou-se que na casa do pai dele tinha tudo que ele precisava. Ele não podia ter tudo que queria, mas tinha tudo que ele precisava: a voz do pai, o calor dos irmãos e a casa do pai. Por isso que Davi entende, como pastor que ele foi, ele entendia a necessidade de suas ovelhas que estava sobre o seu poderio. E agora, preste atenção, irmão, agora Davi está olhando para Deus e está dizendo: da mesma forma que eu entendo e que eu entendia e compreendia as necessidades das ovelhas que estavam sobre o meu poderio, sobre a minha autoridade, o Senhor é meu pastor. Ele também conhece as nossas necessidades, ele sabe muito bem das minhas fragilidades,
Ele sabe muito bem como você entrou nesta noite aqui. Ele sabe muito bem como está o teu coração. Ele sabe muito bem como é que está a tua mente. Ele sabe muito bem que você está enfrentando uma frieza grande no mundo espiritual como ovelha. Mas não te preocupe, esse pastor vai te alimentar e vai te colocar para descansar. E quando vier o leão e o urso, não se preocupe, ele não dorme, porque está escrito no Salmo de número 121: o nosso pastor não tropeça, nem cochila, nem pisca os olhos. Ele está cuidando de mim, de você. Quem crê, levanta a mão e dá glória, porque o nosso pastor, ele cuida muito bem, sabe da necessidade das suas ovelhas. Irmãos, ele, Davi, se compara a uma criatura fraca que é a ovelha, indefesa e tola, e toma Deus como seu provedor, preservador, diretor e de fato seu tudo. Olhe para cá, por favor, irmãos. Olhe para cá, gente. Davi reconhece que ele é um homem fraco. Como eu disse no começo, agiu com tolices e grandes foram suas precipitações. Ele sabe que ele é um ser debilitado, sujeito a fracassos e a decadências. Ele sabe muito bem que suas condições de fato é dessa forma. Ele sabe que é uma pessoa indefesa. Se Davi não fosse uma pessoa indefesa, ele não teria escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente descansará. Aí no Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Salmo de número 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Salmo 34, versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele sabe que é uma pessoa indefesa, por isso que ele clama a Deus. Ele sabe. Como ovelha, ele sabe que não pode sair do aprisco e que ele precisa estar lá para ser alimentado. Salmo 27, versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do meu pai, do meu pastor, todos os dias, e contemplar a formosura desse lindo pastor, ouvir a sua voz e aprender no seu santo templo. O meu lugar não é fora do aprisco, o meu lugar é dentro do aprisco. O pastor está falando contigo hoje, o nome dele é Jesus. Olhe para cá, por favor, só quem está ligado. Nós não éramos nem para estar aqui, de tão indefeso que nós somos. Eu já disse, não é a minha pregação, não é a minha intelectualidade, não é o que eu sei, não é o que eu posso fazer, não é meus talentos, não é meus dons, sejam eles espirituais ou naturais. Entenda, nós não sabemos se defender de forma correta. Se Deus não chegar para nos defender, estaríamos mortos. A orientação é, pastor Sarai, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo brama como um leão buscando a quem possa. O meu trabalho é vigiar, estar sóbrio e estar em oração. Mas não é simplesmente pelo fato de eu estar sóbrio, equilibrado, vigilante ou em oração que vai fazer eu me tornar uma pessoa que saiba me defender completamente. Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui sabe driblar a morte? Hein? É forte não, Simão? Quem aqui sabe driblar a morte? Quem aqui vê a morte? Lá vem ela. Opa! Não venha se tornar super espiritual para cima de mim, não, que não cola não, viu, irmão? Essa, pastor, quando a morte vem, eu vejo ela, sai correndo. Mentira, irmão. Sabe quem foi que viu a morte e venceu a morte através da morte? Só dá glória a Deus quem está acordado. Sabe quem foi que viu a morte e venceu a morte através da própria